Agora vamos mudar de assunto porque Centrão e oposição aumentaram a pressão contra a iniciativa do governo de aumento do imposto sobre operações financeiras. Parlamentares contrários à medida tentam derrubar o decreto que criou os valores de cobrança e pedem análise com urgência. O próprio presidente da Casa, Hugo Mota, mudou o tom das conversas que tinha com a equipe econômica do Poder Executivo e não sente um clima favorável para a aprovação de novos tributos neste momento. Quem faz um panorama da situação e os impactos ao agronegócio é José Eustáquio, pesquisador do IPEA. Olá, seja muito bem-vindo, uma boa tarde. Olá, Fábio. Novamente, um repeteco da nossa última conversa. É verdade. Em uma semana, muita conversa, muita reunião, mas parece que a situação ainda anda emperrada. Foi preciso ao governo entrar com esse decreto para realmente, talvez, acelerar uma definição, mas, pelo contrário, ainda está tudo ainda em dúvida, né? Vamos tentar entender, Fábio, de onde que surge todo esse imbróglio. Por quê? Quando o governo entrou, a primeira coisa que ele fez foi criar o pacote da transição, já sinalizando já desde o início, naquele momento de transição, que o governo viria para gastar. Depois disso, o segundo passo foi extinguir a política do teto dos gastos, que fazia um controle de forma minimamente do quanto que o governo poderia gastar ao longo do tempo. E assim criou o arcabouço fiscal, que flexibilizou uma parte dos gastos do governo que poderiam ser, inclusive, acima do crescimento inflacionário. Ou seja, o governo já foi sinalizando, já na sua entrada e logo em seguida, que o aumento do gasto público seria uma variável econômica para este governo. O que acontece? Quando você gasta mais do que arrecada, você gera algumas pressões. A primeira dela é inflacionária e a segunda, para conter a inflação, é aumento da taxa de juros. Vou tentar explicar de forma bem didática. Vamos supor o seguinte, que eu tenho um gasto acima do que eu recebo. Vamos supor que este gasto seja de 100, enquanto eu recebo apenas 50. Como é que eu vou cobrir os outros 50? De duas, uma. Ou eu vou me endividar, pegando crédito no mercado, ou eu vou emitir papel moeda para pagar o que resta. As duas políticas geram consequências para o governo. Quando eu pego emprestado, normalmente nós vamos pagar uma taxa de juros cara, e isso aumenta o endividamento público. E do outro lado, quando eu emito papel moeda na nossa economia, isso gera uma pressão inflacionária. Ou seja, quanto maior os níveis de preço, o governo tende a utilizar a taxa de juros para controlar os preços dentro da nossa economia. O que nós vemos basicamente é isso. É um governo que gasta mais do que arrecada e, por este motivo, tem essas duas consequências. Ou você aumenta o endividamento ou você emite papel moeda. E quando a gente pensa na questão do endividamento, cada vez mais o orçamento público é direcionado aos gastos obrigatórios. Ou seja, o governo tem praticamente de gastos obrigatórios 92% do seu orçamento. E quase nada tem para fazer políticas públicas. Então o governo se vê engessado. E uma vez que os gastos estão crescendo ao longo do tempo, o governo busca alternativas. E quais são as alternativas do atual governo? Aumentar a tributação para arrecadar mais, ou existem também políticas de isenção tributária. E neste caso, o governo também estuda acabar com algumas dessas isenções. Ou seja, o governo só quer controlar o ajuste fiscal pelo lado da receita e não pela redução dos gastos, que seria mais fácil
e mais urgente se fosse um governo mais responsável em relação aos gastos. E aí, ô Fábio, nós vimos nessas últimas semanas políticas do tipo de aumento do imposto sobre operações financeiras ou mesmo aumento do imposto de renda em aplicações financeiras. No primeiro caso, que é um imposto regulatório, ou seja, não é um imposto que deveria ser utilizado com o intuito de arrecadar tributos, mas sim com o intuito de regular os investimentos internacionais dentro da nossa economia, acaba que ele quer arrecadar. E aí, né, a troca de papel moeda de 1,1% para 3,5%, os gastos em cartão de crédito no exterior de 3,38% para 3,5%, as remessas internacionais bancárias que sairiam de 1,1% para 3,5% e as remessas internacionais relacionadas aos investimentos que sairiam de 0,38% para 1,1%. Além disso, a Previdência, em termos de VGBL, que era isenta, 0%, e passaria para 5%. No caso do imposto de renda sobre aplicações financeiras, o governo estuda criar uma alíquota única, né, que hoje a gente tem uma alíquota que varia de 15% a 22%, e dependendo do prazo de resgate da sua aplicação financeira, você pode pagar menos imposto, 15%. E o governo quer criar uma alíquota única de 17,5%. Além disso, né, as letras de crédito que estimularam muito o crescimento do agronegócio e do financiamento via mercado de 2010 para cá também sofre alteração. No início, né, o que a gente está acostumado é que LCI, LCA ou mesmo as CRAs, né, são isentas e passariam a ser tributadas 5%. É importante ressaltar, viu, Fábio, que no ano passado as LCAs já sofreram uma alteração. O prazo de resgate era de 3 meses e ele passou a ser de 9 meses, o que desestimulou também o fluxo de recursos para esta aplicação. O que acontece? Quando o governo sinaliza que ele quer tributar mais, o que nós verificaremos é uma redução da poupança. E ao reduzir a poupança, você vai ter, consequentemente, uma redução dos investimentos. Porque, no final, o sistema financeiro, ele capta daqueles agentes que têm poupança superavitária para emprestar para aqueles agentes que querem investir em compras de máquinas, equipamentos, etc. Ou seja, se o governo tributa mais, ele vai reduzir o nível de poupança e, ao reduzir o nível de poupança, ele desestimula o investimento na nossa economia. E no caso, Eustáquio, como é que você enxerga essa situação? Porque a Gleice Hoffmann, que é a ministra das Relações Institucionais, disse que não haveria moeda de troca, né? A passagem do decreto, sem, né, na análise do Congresso, e também a liberação de emendas. Coincidência ou não, houve a liberação de mais de 336 milhões de reais em emendas parlamentares hoje. Quer dizer, próximo aí da votação da urgência pela Câmara. Como é que você analisa isso? Esse assunto vai render, promete render, já que realmente houve a liberação, e por outro lado, o governo dizendo que não haveria aí uma concorrência dos temas. A gente sempre observa essas movimentações, né? O governo de um lado, o Congresso do outro. A gente tem que começar a pensar em políticas de Estado. O que o governo não entende é que existe a curva de Laffer. O que é a curva de Laffer? Você pode aumentar a tarifa de um determinado imposto até um certo limite. Por quê? Depois desse limite, ao invés de aumentar a arrecadação tributária, você reduz. Então não adianta o governo querer, né, vir com tanta sede,
né, em querer tributar os setores dessa forma, que de duas uma, ou você inviabiliza a produção, ou os agentes vão tentar se esquivar do pagamento dos impostos. No final, é isso que acontece. O governo deveria pautar pelo estímulo da produção, pelo estímulo do prosperar as atividades econômicas. O agronegócio, eu já ressaltei aqui várias vezes, representa 1/3 da nossa economia, ou seja, do produto interno bruto, representa praticamente 28% do emprego do nosso país e 50% das nossas exportações. Então o governo tem que ter um olhar atento com este setor, porque é ele que move a nossa economia. Para se ter uma ideia, né, de 2010 para cá, aumentou muito, né, o ingresso do financiamento da agricultura brasileira com recursos do setor privado, que basicamente são as letras de créditos, as LCAs, os CRAs. E o que a gente vê? Praticamente os títulos do agro mais as CPRs representam 1,27 trilhões de reais. E no último plano safra, nós tivemos praticamente 400 bilhões de reais. Essa conta mostra o seguinte, que de cada R$ 4 que nós temos no financiamento da nossa agricultura, 3 estão vindo via mercado. Só que ele vem via mercado se o governo cria situação para que isso aconteça. Se o governo começar a taxar muito, o que vai ocorrer é uma redução do recurso disponibilizado via mercado e uma concentração das políticas públicas voltadas com os recursos controlados do governo. Ou seja, não é um bom sinal querer fazer o ajuste fiscal pelo lado da receita ou da tributação. Eu ainda volto a frisar, deveríamos buscar a redução dos gastos. E é claro, o nosso Congresso de um lado, o governo do outro, a gente sabe como que essas coisas funcionam, pode ser que a gente tenha até que o aumento tributário aconteça, o que não seria bom para o setor produtivo. Pois é, o assunto promete render bastante ainda. Enfim, o assunto da urgência está também pautado lá na Câmara. Vamos ver se realmente os parlamentares vão analisar esse tema. Qualquer coisa a gente retoma a essa análise. Muito obrigado, então, José Eustáquio, pesquisador do IPEA. Uma excelente semana. Excelente semana, Fábio, e fique com Deus. Você também.